Minha gente, tem que dar aqui um close na gata, porque Janaína, mulher, o que é... Janaína, hoje tu veio pra derrubar qualquer uma, não foi, mulher? Vou contar um segredo. Conta. Eu sou envergonhada. Não acredito, você é tímida? Eu sou. Eu falo aqui, às vezes falo no Instagram, mas não faça isso comigo não, que eu sou bastante mulher, envergonhada. Mulher, essa maravilhosa desse jeito, com esse lascão aqui, meu Deus amor. Como é que essa mulher é envergonhada? Não tem como, que ela não quer passar despercebida, né? Mas vamos deixar, tirar a timidez dela, já já eu resolvo esse problema. Jana, eu estava pesquisando, né, sobre o transtorno obsessivo compulsivo e ele diz lá que é um distúrbio psiquiátrico que afeta aí aproximadamente 2,5% da população do mundo inteiro. Então, digamos, não é tanta gente assim, só que é muito normal a gente escutar todo mundo dizendo eu tenho toque com isso, eu tenho toque com aquilo. Então, provavelmente, nem todo mundo tem toque, né, Jana? Quando a gente fala em toque ou mania, que a gente sempre diz, eu tenho mania de limpeza, ó, eu tenho toque porque eu tenho que ver tudo ali certinho. O que a gente faz para diferenciar o toque da mania? Tá. A gente fala por hábito, mania, mas para definição em psiquiatria são coisas distintas, tá certo? Mania é a fase do transtorno bipolar que a pessoa fica mais alegre e que às vezes termina aqui, compra mais, bebe mais, tem mais relações sexuais, faz coisas de prazer. Aí, na psiquiatria, isso é mania. Quando a gente fala de toque, a gente fala de obsessão, que são pensamentos. Então, a pessoa tem alguns pensamentos como vai acontecer alguma coisa muito ruim e ela tem vários pensamentos que a gente chama de intrusivo. Ela não escolhe, de repente está conversando com a pessoa e os pensamentos ficam passando na cabeça dela. Como vai ter um acidente, vai acontecer alguma coisa ruim, vários pensamentos. O comportamento a gente chama de compulsão. Então a pessoa termina fazendo alguma coisa para aliviar aquela sensação que é muito ansiogênica. E aí termina que ela pode bater 3 vezes na madeira, tocar num copo d'água, fazer algum tipo de prece de oração, e aí isso a gente chama de compulsão, que comumente, às vezes a gente diz assim, eu tenho mania de... Então, por isso que tem uma diferença quando a gente fala, porque a gente está tomando por base os critérios diagnósticos da psiquiatria. Então, quer dizer, eu jurava que toque era tipo assim, se eu vi isso daqui que está desarrumado, eu só vou sossegar se quando eu vier e arrumar. Isso também é toque. Também. O que é que acontece? O toque, ele tem várias nuances. Ele era estudado antes dentro dos transtornos de ansiedade, porque ele é um transtorno de ansiedade. Mas como ele tem vários detalhes, como simetria, colecionismo, tricotillomania, que são aquelas pessoas que arrancam os cabelos. Então, ele tem muitas nuances e aí ele começou a ser estudado diferente. Então, tem várias características que a gente pode entender como toque. A gente ouve muito falar, né, que o rei Roberto Carlos, por exemplo, ele não permite que ninguém chegue lá com roupa marrom e só usa mais azul e branco. Isso é considerado um toque, Jana? Isso é considerado um toque. Ele deve ter outras superstições, que aí a gente pode chamar de compulsão, são comportamentos que ele acredita que se ele fizer, nada de errado vai acontecer. Aí a gente entende que isso não é verdade, inclusive pela vida dele mesmo, né? Sim. Ele já teve várias dificuldades, perdeu entes queridos. Sim. Então, se isso se sustentasse, o azul, o branco, as pessoas que estão próximos a ele não vestissem marrom, ele não teria nenhum tipo de dificuldade na vida. Mas é isso que o toque quer fazer com que a pessoa que tem acredite. Se você desenvolver tal comportamento, você não vai se expor a determinadas coisas difíceis da vida. E que isso não é verdade. A gente tem aí um ciclo do toque, né? Meio que pra gente ter uma noção de caracterizar. Esse diagnóstico, Jana, é feito exclusivamente por um psicólogo, por um psiquiatra? A partir de que momento, Jana, que eu ficar percebendo que eu estou tendo esse ciclo, se é algo assim esporádico ou se é recorrente, durante a semana eu tenho várias vezes? Explica aí como é que funciona esse ciclo. O que é que a gente pode pensar, né, Desica? A gente falou que o toque tem a ver com ansiedade, estresse, medo e preocupação. Então, se isso gera durante todo o dia ou na própria semana muitos pensamentos intrusivos e a pessoa começa a ter infinitas compulsões, então ela volta e vê se o fogão tá ligado, volta e vê se a porta tá fechada, volta e vê se o carro tá aberto. Isso vai gerando nela uma dificuldade, porque ela deixa de fazer coisas importantes na vida dela. E aí, quando tem prejuízo socioocupacional,
isso é indicação para procurar um psiquiatra e ajuda medicamentosa. Então, a pessoa deixa de ter uma outra característica de comportamento que seja ansiedade para ter realmente um diagnóstico de toque. Por exemplo, às vezes acontece muito comigo. Eu fecho a porta, aí eu volto para ver se eu fechei. Uma vez só não é toque não, né, Jana? Me diz que não. Porque assim, não é toda vez. Às vezes o carro eu fecho, aí eu volto e vejo. Abri, fechei de novo, tá fechado. Ainda fico pensando, será que eu fechei, meu Jesus? Pode ser pressão também de pensar, se acontecer alguma coisa errada, fulano vai dizer, eu não disse a tu. Ó, que exemplo bom, ó, que exemplo bom. Vai, Jana, Você me disse o seu pensamento, e o motivo. Pensamento intrusivo, e se acontecer algo de errado? E se pegar fogo, ou roubarem um carro, ou abrirem a casa, e aí o pensamento intrusivo é isso que passa na tua cabeça, e o teu comportamento é ir lá e conferir checar. Se você fez, checar. Então, o que é que a gente precisa entender? Se você der vazão, continuar fazendo, isso pode ser um início de um caminho sem Jesus, volta. Já não basta, Senhor, todas as outras coisas. Deus, me ajuda. Por que isso pode ser um início de um caminho sem volta? Porque você está dizendo à tua memória que você não confia nela. Então, quando você fechei, tô vendo, tô olhando, e depois eu confiro, então eu tô confirmando para mim que a minha memória é falha. Entendi. Então, eu vou generalizar esse comportamento para qualquer coisa que eu faça. E aí é caminho sem volta. Então, preste atenção na dica. Fecha a porta da tua casa, atenta no que você está fazendo. Sim, porque às vezes a gente está no celular. Perfeito. Então, peraí, eu vou fechar e vou estar atento no que eu estou fazendo. E fechou. Se tiver vontade, aí você não faz. Por quê? Porque esse comportamento é compulsivo. Pode até gerar momentaneamente uma ansiedade, mas você vai regular a tua memória para dizer assim, não, eu sei o que eu fiz e eu confio em você. Jana, e talvez até em situações, às vezes a gente vê, casa pegou fogo porque o gás, a boca do fogão ficou ligada. E aí eu acho que acaba que a gente naturalmente vai ficar pensando assim, não custa nada eu checar, porque para evitar. Ou então às vezes você até realmente convive com pessoas que fazem muita pressão. Por exemplo, teve uma vez que eu deixei a luz lá do quarto ligada. Aí Zilke fez, isso pode dar um curto-circuito, pode queimar a casa, o colchão, não sei o que. Eu disse, ai meu Jesus, vai queimar tudo, eu não vou ter dinheiro para comprar mais nada na minha vida. E aí minha amiga, que é engenheira eletricista, disse, Desirê, para acontecer é 0,89%. Eu disse, Zilke, não vai queimar nada. Eu deixei ligado e pronto. Então, assim, às vezes acontece muito isso, né? A gente vê situações e pensa, ai meu Deus, isso podia ter acontecido comigo, porque já aconteceu de deixar. Verdade. Então, tem que saber diferenciar, né, Jana? Os nossos pensamentos, ele precisa ter um requinte de justificativa para que a gente acredite. Então, quando o Zilke disse isso a você, olha, pode acontecer, tudo é possível. Pode tudo pode. Tudo é possível. Pode ter um tsunami aqui em João Pessoa, não pode? A gente é uma cidade marítima, mas vai acontecer? Não. Por quê? Porque não tem probabilidade de acontecer. A gente não tem indicativo nenhum durante toda a vida que isso aconteceu. E se a gente parar para pensar 0,98, 1%, seja lá o que pouco. for, é só ínfimo. se Deus quiser, meu amor, só se Deus quiser. Sim, é ínfimo. E se a nossa cabecinha fosse tão gente boa e generosa e nos antecipasse coisas, nós não teríamos problema na vida, né, moça? Não, de jeito nenhum. Ia ser muito fácil viver. E o que dá o gás na vida são os problemas. Jana, sim. Jana, você tá muito gata hoje. A probabilidade da gente estar arrasando é 100%. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou lhe segurar mais, que é pra audiência bombar mais ainda. Sim. No próximo bloco você volta, combinado, porque tem muita gente participando, interagindo. Bora ajudar a turma, que assim como eu ficou pensando, eu tenho toque, Senhor, e agora? Vamos melhorar e trabalhar isso, tá? Tá bom. Volta já, Até tá já, bom? já.